Nós, da Comissão de Direito Notarial Registral e do BDFAM, mais especificamente na especialidade do Registro Civil, nós, em 25 de agosto, fizemos uma reunião buscando já os registradores que têm essa especialidade para discutir. E naquele momento ali, nós entendemos que nós deveríamos começar movimentos no sentido, como eu lhe falei, conversar com juízes, desenvolver mais essa situação, ver nos outros estados como é que está se procedendo, escrever algum artigo, alguma coisa nesse sentido, de fomentar essa discussão, né? E aí, a Andréia, que é registradora civil, e como ele tem mais contato com o senhor e sabia das suas já de decisões que o senhor proferiu, então vamos buscar uma conversação, para nós poder levar adiante essa situação, né? Inclusive, levar para esses grupos de mães que têm essa intenção. E eu gostaria de agradecer primeiro a Joana, né, mais uma vez, pelo estudo, né, para a gente ter essa disponibilidade para poder produzir aí alguma coisa científica, jurídica, relacionada ao tema. E também ao doutor Frederico, vou chamar de Frederico, porque ele é meu colega também, né, Frederico, há muitos anos, e eu acompanho as decisões dele. Há muitos anos, né? Muitos anos, né? E eu sempre estou acompanhando as decisões, eu sei que você estuda bastante o registro civil, né? Até por estar na corregedoria, né? E eu, quando tive acesso a essa decisão da inseminação caseira, eu acho que foi uma das únicas, Frederico, que eu posso chamar de Frederico, né? Sem usar o doutor. Acho que foi uma das únicas que possibilitou, né, o registro sem que as partes tivessem necessidade de entrar com a ação judicial. Foi na esfera administrativa, né, Frederico? Eu estava falando para a Joana que, na verdade, os oficiais aqui, eles nos sentiram, pelo menos no primeiro caso, nos sentiam confortável com o registro, e aí suscitou a dúvida, né? E aí, a partir da dúvida, é que eu decidi, né? Que foi o que aconteceu ao contrário aqui em São Paulo, né? O doutor Marcelo Benac, ele já tem um outro, que é o juiz corregedor da segunda vara, né, dos cartórios de São Paulo, ele tem outro entendimento, e ele negou a possibilidade, né, e remeteu as partes para a esfera judicial. Então, só que assim, nós temos recebido, eu já recebi 2 pedidos, né, e aí realmente a gente fica numa situação que as partes não entendem, né, a gente fala que vai ter que suscitar dúvida, e eles são leigos, né, principalmente a maioria casais, né, homoafetivos, né, que geralmente é nessa situação que acontece a inseminação caseira, pelo menos no cartório foi nesses 2 casos, e aí, no meu caso, por exemplo, um deles não quis suscitar dúvida, e acabou fazendo o registro só no nome da mãe, e a outra a gente ainda está nessa fase para ver o que vai fazer. E uma outra colega nossa, que acho que ela não está aqui na reunião ainda, a Júlia, né, que foi a que eu comentei até com o doutor Frederico, o esposo dela, ele é registrador de Valinhos, e o caso também está, acho que agora está na fase da corregedoria, está na geral agora, houve recurso. Então vamos aguardar para ver o que a Corregedoria Geral vai decidir, que eu acredito que eles também não vão permitir. Estou totalmente favorável, né? Acho que, na verdade, quem fez lá o provimento do 63 do CNJ desconhecia a inseminação caseira, né? E por isso que ela sequer foi tratada lá. Porque eu estava falando com a Joana, eu posso chamar de Joana e André também, né? Sim, sim. Eu também não conhecia. Eu fui conhecer quando apareceu o primeiro caso aqui, né? E a gente enfrentou uma situação parecida com os bebês intersexo, né? Também, que havia ali uma questão registrada que era problemática. E eu acabei decidindo e fiz um provimento aqui para os cartórios da região. Esse provimento foi para a Corregedoria Geral, tomei uma bronca lá da Corregedoria, dizendo que eu não podia regulamentar isso, mas, no fim das contas, eles incluíram. Então, hoje, nas normas, tem essa questão do intersexo. Então, acho que talvez esse tipo de provocação, com as decisões,
é algo que bata lá na corregedoria, e se ela, por algum motivo, acaba não acolhendo a decisão, mas, de algum modo, se procura regulamentar depois isso nas normas, né? Acho que essa é uma questão que não tem muita saída, né, André? Ela vai acontecer. Como aconteceu, né, com até o provimento 52 também, que mudou depois, né? Isso. E porque chega uma hora que não tem mais o que fazer. Os pedidos acontecem diariamente nos cartórios e... Agora, o que eu acho que é uma insegurança grande, né, e acho que a Joana também, a gente comentou isso na outra reunião, é que cada estado está tratando de uma maneira, né? É verdade. E aí, e também cada cidade no estado, por exemplo, aqui em São Paulo, Santos já está pelo que você está dizendo, pode ser feito, então, um registro, né? Na esfera administrativa, Sim, não é isso? Isso. Mediante... Mas com dúvida. autorização sua. Isso, Com dúvida, sim. O oficial precisa suscitar a dúvida e aí eles já sabem o que eles já imediatamente, quando se depara um caso como esse, eles já orientam, eu vou suscitar dúvida, mas o entendimento do juiz é favorável, e aí a gente acaba... Mas o Ministério Público é contra, opina contra. É contra. É contra. Então, mas aí já é uma facilidade para o cidadão, né? Já sabem que em Santos pode. Aí chega em São Paulo, não pode. Aí chega lá, onde é mesmo, Joana, o seu? Soledade. Aqui é Soledade, Rio Grande do Sul. A Soledade, Aí também não pode, né? Aqui eu não sei a decisão do juiz, porque nós não tivemos nenhum caso na cidade, né, específico. Eu sei de casos no estado do Rio Grande do Sul, em outras cidades, que houve o deferimento. Até comentava agora com o doutor Frederico a situação de São Leopoldo. Mas o que eu acho assim que não pode num estado ser de uma forma e de outro estado ser de outra forma, ou num município dentro do mesmo estado ser de uma forma e de outra forma, porque as pessoas não podem, a lei tem que ser a mesma, a orientação tem que ser a mesma. Como é que eu vou ficar mandando para cá, para lá? Porque aí vai acontecer como aconteceu numa época da União Estável, que as pessoas, elas migravam para outros, saíam para outros estados para poder registrar, porque lá era de uma forma, e no estado onde elas estavam, não era. Então, eu acho assim, que tem que haver uma padronização, uma uniformização dessa questão, que quem está no meio disso é o cidadão, e mais do que isso, a criança que precisa ser registrada. Então, é uma situação, eu acho que tem que ser debatida, levada a nível federal, para nós termos uma normatização, porque as pessoas não podem. Era a mesma coisa da reprodução assistida, o provimento 52, que trazia, por um equívoco, eu acho, na lavratura, que entrava em choque com a resolução do Conselho Federal de Medicina, onde a resolução dizia que não pode ser informado o doador, e o provimento exigia que os registradores tivessem um documento que informasse o doador. E daí como é que nós ficávamos, né? Até que nós, né, nessa questão até eu participei, através também de uma representação de classe que nós tínhamos, a entidade, e fomos até o CNJ e conseguimos, tanto que no provimento 63 aparece o nosso expediente ali, mencionando, foi uma luta, a gente foi movimentando os outros órgãos e nós chegamos até o CNJ através, né, de um expediente e foi regulamentado novamente, né, no caso, através da expedição do provimento 63, que aí trouxe um pouco melhor, mas claro, como o doutor Frederico falou, a reprodução assistida em clínicas, não a caseira, né, essa que estamos agora com dificuldade. Sim. Então, essa questão que se apresenta. E mais, como o doutor Frederico já teve algumas situações, né, eu gostaria, assim, na medida possível, que explicasse a fundamentação das suas decisões, uma vez que nós não temos legislação. Se for pela legislação, nós vamos negar sempre, por enquanto, né, o registro. Mas... Joana, o que eu penso é o seguinte, essa questão, essa temática toda, e aí vocês vão me permitir, porque assim, eu ganhei de presente o registro civil, né, a corregedoria do registro civil, mas a gente sabe, né, os juízes não estudam no concurso registros públicos, né, e quando passam depois,
como os oficiais são muito competentes e conhecem muito da matéria, a gente continua sem se preparar adequadamente para o registro público, porque a gente sabe, né, os oficiais, eles têm responsabilidade com a delegação e os juízes acabam confiando na capacidade que esse profissional que trabalha com o registro público tenha, né? Então, a gente acaba não estudando, eu não sou especialista em registro público, e o registro civil tem um agravante, porque ainda me exige ser especialista também no direito de família, né? Então, coisa que eu já estou há quase 9 anos afastado, né? Então, é uma situação mais complicada, mas desde quando começou, primeiro, a gente teve alguns ciclos aqui no registro civil, o primeiro deles com a questão das uniões e do casamento homoafetivo, depois nós tivemos a questão do transexual, e esses ciclos foram, graças a Deus, sendo ultrapassados de maneira favorável, né? Tanto é que hoje eu não vem mais para mim nenhuma questão relativa à união ou casamento homoafetivo, a questão da alteração do prenome, do gênero transexual também não vem mais, e vocês falavam em mudança de cidade, né? Houve uma avalanche de transexuais aqui em Santos, porque eu tinha um provimento muito antes da decisão do STF, autorizando que ele fosse lá diretamente e alterasse. E eu sempre acho que se a gente pegar a partir da Constituição, a Constituição é um diploma inclusivo, fala em sociedade sem preconceitos, pluralista, e o arranjo familiar do 226, o planejamento familiar do parágrafo 7º do 226, né? Então, a questão do parentesco, que não vem só da consanguinidade, vem, inclusive, hoje é expresso a partir da reprodução assistida também. E aí, quando eu me deparei com a questão da inseminação caseira, o que eu percebi foi que eu não vejo diferença substancial entre a técnica de reprodução assistida da clínica e a técnica de reprodução assistida caseira, né? Na verdade, ambas são técnicas de reprodução assistida. A questão é onde uma é feita e onde a outra é feita. Então, por isso que eu falo para vocês que, como era desconhecido para mim, e só foi conhecido a partir do primeiro caso que veio, talvez fosse desconhecido de quem editou o provimento também. E o que eu ouço a respeito de por que não regulamentar essa questão também, é que há um argumento talvez de uma falta de segurança em relação a como foi feito esse procedimento e se realmente ele foi feito. Mas os dois casos que eu tive eram de 2 mulheres casadas, e elas eram formalmente casadas, portanto, nos termos lá do Código Civil também, se presume, né, a filiação dos filhos havidos na constância do casamento. Havia uma declaração delas atestando que realizaram a inseminação caseira, e, portanto, eu achei que o fato do provimento administrativo do CNJ não regulamentar especificamente essa hipótese, né, não era motivo para impedir que elas tivessem o direito de ambas figurar no registro na condição de mãe, apenas porque a forma de inseminação não era aquela tratada especificamente no provimento. E aí deferi com base nesses argumentos. E o fato é que houve recurso, mas os recursos não voltaram ainda também. Eu não tenho notícia do julgamento desses recursos, porque o Ministério Público recorreu, e o argumento do Ministério Público é esse argumento padrão de que não tem previsão específica para a inseminação caseira. Agora, vocês sabem melhor do que eu o drama que porque vocês recebem essas pessoas lá no balcão, né, do cartório, o drama que é para essas pessoas, para esses casais, é não poderem registrar os seus filhos. Eu conversava com a Joana antes, Andréia, a questão do plano de saúde, é a questão da carteira do SUS, do CPF, é a questão, eventualmente, às vezes até da creche, dependendo de quanto tempo demora o registro. Então é uma série de circunstâncias que às vezes a gente não tem a dimensão apropriada do quanto impacta na vida de alguém não autorizar um registro desse tipo apenas por uma questão administrativa. Então, eu concordo com você, Joana, que o grande problema é a insegurança jurídica decorrente de decisões conflitantes.
Aqui em Santos, nós somos 12 varas cíveis, mas eu conversei com os colegas, eu falei, olha, se vocês mandarem para mim, eu não vou suscitar conflito, eu vou absorver a competência para que a gente tenha uma decisão só, para que um juiz apenas decida. Mas, claramente, eu sei que isso não é o ideal, né? Não dá, Santos não é uma ilha no resto do país. Então, eu acho que o importante é que a gente tivesse movimentos que pudessem alterar a regulamentação administrativa para acabar de vez com esse tipo de dúvida, né? Porque mesmo que eu acolha a dúvida suscitada no âmbito administrativo, isso ainda é ruim também. Porque o casal não tem direito de efetuar o registro como um outro casal qualquer vai lá e faz o mesmo registro, né? Então, eu acho que mesmo fora a questão de não se saber qual é a decisão do juiz corregedor, o fato de ter que submeter a ele essa dúvida para que ele decida sobre se o registro é possível ou não, eu acho que já é um complicador que, na minha visão, é absolutamente desnecessário. É constrangedor. Sim, demais, né? É constrangedor. Tanto é que esse primeiro caso que eu tive, Frederico, elas não quiseram. Elas falaram, como que eu vou ter que esperar? Eu falei, não, eu posso fazer o registro no nome da parturiente, né? Mas nós vamos submeter o caso para incluir. Aí elas acharam um absurdo e não quiseram suscitar dúvida. Então elas já se sentiram, né, constrangidas. E aí eu vou mais além, que foi o que a gente discutiu na outra reunião. Como é que elas vão ter que fazer? O reconhecimento socioafetivo, né, daí para frente? Eu não concordo com isso, André. Essa foi a solução que o promotor aventou no parecer. Eu acho que não é questão de socioafetividade. Correto. Elas são mães ou pais, enfim, genitor ou genitora, desde o nascimento, por força daquele projeto de parentalidade. Projeto, certo. Claro. E por que seria diferente da clínica? Tudo bem, sabemos que a clínica... Quer dizer, nós achamos, né, que é mais seguro, Sim, que tem toda a parte técnica, e até, né, Joana, nós pensamos até também nas próximas reuniões trazermos mais pessoas mais nessa parte técnica, porque se a gente for redigir alguma coisa, Frederico, para enviar para o CNJ, eu acho que a gente tem que pegar vários pareceres, né, juristas e também de quem entende, talvez um médico, tem todo um trâmite legislativo também por trás, né? Então a gente tem que redigir algo também robusto. E eu acho que não seria por aí, indo voltando ao assunto, para socioafetividade, porque também tem aquela discussão, né? Se a socioafetividade ela começa ali desde a concepção, né? Então, qual é o tempo da socioafetividade, né? Exatamente, né? Quer dizer, se a socioafetividade decorre ali de uma ideia de permanência, né, daquela situação afetiva e que vai gerando, né, aquela ideia de afetividade, quer dizer, como é que nasceu e já... E na verdade, a gente vai estar usando um quebra-galho que, na minha visão, é constrangedor. É constrangedor. Exato. Agora, Joana, você sabe que Desculpa, eu fui pesquisar, se colocar no Google aparece, né? O método é o mais simples possível, né? Ele assim, colhe o material na hora e um terceiro, parece que tem que ser segundo eu vi no Google, um terceiro, porque a própria pessoa não consegue. O êxito da inseminação é se um terceiro usar ali a seringa e colocar ali o material genético que foi colhido na hora. E proceder à inseminação, né? Exatamente. E os dois casos que eu tive foram de êxito na primeira chance. Quer dizer, é mais efetivo que a própria inseminação da clínica, né? Com referência à socioafetividade, seria uma pergunta que eu iria fazer, mas já ficou esclarecida pelo fato da socioafetividade de um projeto parental, né, o projeto das mães e o planejamento familiar, né, no caso, que tem respaldo na Constituição, e autonomia e liberdade das mães, né, de fazerem, e outra, eu acho que se nós temos que abraçar as questões que envolvem a homoafetividade, essa faz parte também. Então, eu acho que não dá para discriminar. Nós não acolhendo essas situações, nós estamos discriminando e negando, né? Pior que isso, negando o direito ao registro de nascimento dessa criança. Então, são situações que são bastante delicadas, né? Para nós. Joana,
Eu cito isso na decisão, que a partir do momento em que o STF reconheceu lá, deu a interpretação conforme lá na DPF 32 e reconheceu as uniões homoafetivas, é consequência natural justamente o direito dessas uniões homoafetivas a esse projeto né, enfim, de ter filhos, de gerar, de formar uma família, e aí segundo a liberdade de planejamento familiar que eles bem entendam. Né? Então, se a gente admitir a união afetiva, mas não admitir ou tolher os meios para que eles possam ali desenvolver o projeto de família, a gente estaria negando, em última análise, o próprio reconhecimento dessas uniões que o STF já fez. Inclusive, penso eu, né, que esse direito, eu vejo um direito fundamental à felicidade. Né? Então, as pessoas têm o direito de fazer as suas livres escolhas segundo aquilo que for o mais conveniente para elas. E não cabe ao juiz, por mais que o juiz possa ter uma convicção diferente quanto se aquela família é a mais adequada para ele ou não, mas na função estatal de decidir, não cabe a ele fazer esse tipo de juízo, né? Porque às vezes é difícil, né? Exato. Eu observei na sua sentença a questão do direito à felicidade ali. Isso. A felicidade, o planejamento familiar, né, a dignidade da pessoa humana, enfim, então, que o Estado não pode, né, querer intervir no planejamento familiar. Então, são várias questões, assim, que vêm ao encontro daquilo que foi julgado, que a Constituição, no caso, estabelece, né, desde 1988, o reconhecimento da união estável, e depois, nessa a ação 132 ali, né, do STF também. Então, são várias situações, assim, que fomentam. E o que a gente observa nessas questões é que ou as pessoas, elas são casadas, ou elas vivem em união estável. E tudo formalizado. O casamento formalizado e a união estável formalizada. Então, eu acho, assim, que buscar uma construção legislativa, não legislativa, mas uma construção normativa do CNJ com base nessas situações e com base nessas decisões que ocorreram, né, na DPF 132 e, enfim, dessas situações todas que estão sendo editadas nesse sentido de acolher a diversidade, a homoafetividade, a não discriminação, essas situações. E me chamou muita atenção na sua fala, do tocante à questão do provimento 73 dos transgêneros, que antes da edição do provimento, na sua jurisdição, já havia a edição de um provimento que permitia que os transgêneros, então, fizessem a sua alteração. É uma questão, assim, bastante relevante, porque isso aí traz cada vez mais a situação de abraçar, né, acolher a diversidade e a não discriminação. E o que a gente vê muito, assim, que essas pessoas que são transgênero, elas têm uma dificuldade muito, sofrem muito, né, por não ter o reconhecimento. E o quanto é importante a certidão, o registro com o nome, como realmente ele se reconhece. Então, nós estamos falando aqui na questão da inseminação artificial caseira, mas que envolve essa questão LGBT, né? São lésbicas, ou também 2 homens podem buscar através da barriga de aluguel, né? Substituição. Sim. Então, são questões, assim, que no registro civil hoje, nós estamos recebendo, assim, uma avalanche de situações que cada vez a gente se depara com outras e outras e outras, né? Mas eu acho que nós temos que ter a mente aberta, espírito aberto e recepcionar e ver o que pode ser feito e não simplesmente negar ou não é comigo, né? Ou vai lá no outro lugar, vai em outra cidade lá, que lá vai conseguir. Acho que não, eu acho que a gente tem que fomentar a discussão, o debate e como o doutor Frederico disse, não vão acabar de existir essas situações, elas vão continuar e cada vez vai ser maior o número, porque não existem políticas públicas que essas pessoas, elas possam ser beneficiadas das políticas públicas, por exemplo, o SUS
é um número muito restrito de situações que as pessoas podem se habilitar através do plano de saúde do SUS para fins de se submeter a uma reprodução assistida. E quanto tempo? Então, naquela ansiedade de ser mães, de ter uma família constituída da maneira como elas bem entenderem, buscam esses outros métodos, bem mais econômicos, enfim, correm risco? Correm, com certeza, mas é uma maneira de satisfazer o desejo, né, da formação de uma família. Então, assim, são situações assim que a gente fica sem saber o que dizer, mas, ao mesmo tempo, procurando, querer fazer alguma coisa, né, nessa questão. Por isso que nós estamos aqui. Não, eu acho... O doutor Frederico também. Não, eu ia falar, a nossa função é orientar, né? Eu acho que o registrador civil, na atualidade, ainda mais nas comarcas pequenas, que tem, né, o cartório faz a função de advogado, de delegado, então a nossa função é orientar, e nessa função eu acho que entra essa parte da sensibilidade, eu acho que a utilização, porque eu só vejo uma saída nisso tudo, é a utilização de princípios, como bem o Frederico, eu achei uma excelente decisão, Frederico, não é porque não é sua, né, não é porque é sua, mas eu achei muito inovadora e a base mesmo, são os princípios hoje em dia, né? O direito de família, hoje em dia, ele é trabalhado com base nos princípios. E eu acho que vai ser a única saída, porque como é que nós vamos afastar o provimento, o 52, né? O 52 da inseminação? Porque a gente estaria esbarrando nele, né? Estaria indo contra ele, né? Engraçado nessa temática é que a fundamentação inicial que eu usei para autorizar, porque quando o STF reconheceu a união estável homoafetiva, eu passei a autorizar o casamento aqui também, né? Porque se era possível a união estável, obviamente era possível converter essa união estável em casamento, e se era possível converter em casamento, era possível casar diretamente também. E os princípios, a ideia principiológica, né? Os princípios que eu usei lá na homoafetividade são os mesmos que eu usei na transexualidade, e agora é a mesma coisa, né? Eu acho que essa cadeia principiológica da Constituição, ela dá resposta para todas essas questões, né? É claro que eu entendo o lado do oficial, do cartório, que, enfim, atuar quando não há uma regulamentação normativa, né, é algo complicado, até do ponto de vista da própria responsabilidade do oficial, né? Então, eu falo isso para os dois que trabalham comigo aqui, eu falo, vocês fiquem tranquilos, eu não quero que vocês decidam essas questões polêmicas por vocês, suscita dúvida para mim, que eu vou resolver, e se for o caso a gente normatiza de alguma forma. Porque eu sei que é complicado para vocês que estão atuando lá contrariar uma orientação, uma regulamentação da Corregedoria, do CNJ. Eu faço isso através de uma decisão, fundamento essa decisão, e, eventualmente, se a Corregedoria achar que deve reformar a decisão, que seja assim. Mas a liberdade de convicção está preservada. Eu tenho... Você falou, João, da transexualidade, eu não me conformava, porque havia decisões no sentido de que aquele que operou, que fez a cirurgia, podia alterar, mas aquele que não... A maioria das decisões naquela época, o que o não operado não podia, como se a operação fosse determinante, né, para a questão da transexualidade. E aí comecei a decidir e fiz a portaria nesse sentido, e posteriormente a portaria, depois veio a decisão do STF dizendo que não havia necessidade de qualquer decisão judicial, né? Porque também era algo constrangedor, né? E agora, recentemente, o TJ aqui veio com uma novidade, que é o SAGE, o sistema nosso aqui, permite o uso do nome social ao lado do nome civil. Mas eu falei, mas quem será que inventou essa situação? Porque continua sendo constrangedor, né? Aliás, até mais constrangedor, porque vem um nome social feminino ao lado do nome civil masculino. Quer dizer, enfim, é como se constar no documento de identificação também os dois nomes, que é algo absurdo. Então, enfim, eu olhei aquilo, mas, enfim, não sou eu que
que estabeleça o sistema, né? Mas a gente sabe que ainda há uma grande resistência a esses temas, né? E esse tema da inseminação, principalmente porque a gente sabe, como vocês percebem, ele diz muito mais respeito às uniões homoafetivas, né? Então, acaba uma coisa ficando vinculada à outra, e a gente sabe que ainda há muito preconceito, muita resistência com esse tema, e a gente sabe que o Poder Judiciário é conservador, tem uma visão ainda, às vezes, muito conservadora, e o que dificulta. Se a gente for esperar, então, inovação legislativa, a gente pode esquecer, né? Não vai vir. Exatamente. Os juízes, o Poder Judiciário, o ativismo judicial que vai, nesse caso, resolver, porque normatização legislativa mesmo é muito difícil em virtude da toda a concepção, né, do preconceito, do conservadorismo, isso dificulta bastante. E eu também sou da mesma opinião, doutor Frederico, de que o nome social é um paliativo, ele não resolve, ele confunde mais ainda. Eu acho que tem que ser feito realmente fazer a retificação, né, para fins de eliminar todo e qualquer constrangimento, toda e qualquer discriminação, porque junto com o nome social vir o nome civil, não resolve. É a mesma coisa, nós temos algumas determinações na parte do CRVA, que nós trabalhamos aqui, a pessoa pode ser identificada com o nome social, mas tem que apresentar a documentação civil, né? Então, é só para fins de preencher um requerimento, de ser chamada, mas que, na verdade, não vai resolver a situação, então a situação mesmo vai ser resolvida a partir do momento que ela consegue alterar o seu registro, né, na origem, seu registro de nascimento, e ter uma certidão que ela se apresenta, que ela se identifique como ela é, né? Então, são questões, assim, que precisam ser muito, assim, divulgadas, da possibilidade que se pode, sim, fazer, e mesmo que tenha essa limitação, que eu mencionei, né, no caso dos 18 anos, mas já é uma grande evolução que se teve. E eu lhe pergunto se não seria o caso das mães que têm essa intenção de proceder através de uma gestação por inseminação caseira, de elas fazer esse pedido quando estiver encaminhado o procedimento, quando uma delas estiver grávida, né, já está em gestação, e aí quando a criança nascer, já vai ter autorização para ser registrada. Não seria mais interessante esse procedimento? Sem dúvida. Aliás, o meu segundo caso foi nesse sentido também. Elas fizeram ainda quando a criança ainda estava na gestação. E aí, inclusive, a determinação foi para que na DNV já saísse o nome das duas, né? E não ia constar o nome do doador do material genético, né, do masculino. Agora, esbarra essa situação, Joana, pelo menos o que eu vejo, no que a Andrea falou, né, geralmente esses casais, às vezes muito humildes, não têm a orientação necessária para saber, olha, não, eu preciso buscar previamente a orientação de alguém para ir solicitar antecipadamente no cartório, ou mesmo buscar junto ao juiz corregedor alguma providência antecipada nesse sentido. Um dos casos que eu tive, o segundo caso, que é esse em que elas fizeram preventivamente, uma das mães era advogada, por isso que ela, então, se antecipou e fez a solicitação. Mas a grande maioria das situações, às vezes se a pessoa normalmente já opta pela inseminação caseira, normalmente a gente já parte de uma ideia de que a condição econômica não é a melhor, né? E aí, então, a orientação jurídica, conhecimento, enfim, todos esses aspectos ficam prejudicados, e aí ela só vai se deparar com a situação mesmo quando vai lá registrar e toma conhecimento de que não pode registrar, que o casal, apesar de serem casadas, não pode registrar no nome das duas mães, das duas genitoras ou dos dois genitores. Então, eu acho que isso que você trouxe, Joana, é o ideal mesmo, deveria ser assim. Seria a melhor forma de preservar os direitos da criança, principalmente, que é a maior interessada, né? E do próprio casal. Mas não é, infelizmente, o que acontece. Eu acho que as entidades,
esses grupos de mães, as entidades dos registradores, deveriam buscar junto à corregedoria, como a Andrea falou, claro, subsidiado aí com argumentos jurídicos, e até eu concordo que o argumento técnico do profissional da saúde é essencial, para mostrar o que é, como funciona, como se faz, qual é o risco, qual não é o risco, e levar isso para que as corregedorias pudessem regulamentar esse tema. Porque se não houver essa regulamentação, seja das corregedorias locais, seja do CNJ, a gente vai continuar nesse mundo de decisões conflitantes, né? Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho de comarcas, o número de comarcas que a gente tem espalhadas pelo país. Cada estado tem uma visão, às vezes, mais conservadora, menos conservadora do conceito de família, enfim. Então, esse é um problema de ordem nacional. Se a gente não corrigir através do CNJ, a gente vai permanecer nessa situação de insegurança jurídica. Concordo plenamente com as suas considerações. E eu gostaria, assim, nós estamos nos encaminhando para o final, gostaria, sim, que o senhor deixasse uma mensagem para nós, como registradores civis, né, que estamos aí na frente, no balcão do Registro Civil, recepcionando essas situações novas aí. Enfim, sabemos que o senhor atua muito nessa questão da questão LGBT, da questão socioafetividade também, né? Tem uns posicionamentos assim, muito embasados na parte do planejamento familiar, da princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à felicidade. Então, eu gostaria assim, que o senhor deixasse para nós uma mensagem, né? Olha, Joana, Andréia, eu quero dizer para vocês, para todos os registradores, que, na verdade, eu agradeço a vocês todos, né, por todo o subsídio que vocês dão aos juízes, corregedores do país inteiro, né? Eu já falei isso e repito, a capacidade técnica que vocês têm à frente do registro, seja ele qual for, né? Isso dá muita tranquilidade ao juiz corregedor, porque sabe que quem está lá à frente do cartório, da serventia, é alguém capacitado, alguém gabaritado, alguém que conhece do assunto e que dá uma tranquilidade para o juiz corregedor, não, às vezes não para acolher o que foi proposto pelo registrador, mas pelo menos a gente sabe que vem uma manifestação com argumentos sólidos, com posição jurídica bem colocada, e eu acho que isso facilita qualquer decisão, seja ela para acolher ou não. E nessa temática da questão LGBT, que ganhou outras letras na sigla, né? Hoje já se fala no LGBTQI+, enfim. Eu brinco quando eu acho que é essencial, Joana, conhecer de perto essas situações, né? Não apenas no gabinete. Porque o gabinete, você recebe lá um processo que hoje nem papel mais né? Hoje é na tela do computador. E você não tem a real dimensão do alcance que tem aquela situação. Então, quando foi dos casamentos homoafetivos, eu participei de vários casamentos homoafetivos, eu mesmo fui lá entregar a certidão de casamento. Quando foi a questão do transexual, a gente também fez um evento para que entregasse lá as certidões para alguns transexuais que tinham alterado o gênero e o prenome. E a gente tem aqui um movimento forte, tem umas transexuais femininas que são combativas, que levam aí a defesa do movimento da transexualidade bem, enfim, conduzem bem essa situação. Então, já tive várias vezes reunidos para saber o que elas contam, como é a vida, quais são as oportunidades, para a gente saber o tamanho do impacto da decisão, né? E eu acho que agora na questão da reprodução assistida, da inseminação caseira, eu acho que é a mesma coisa. A mensagem que eu deixo é essa de que a gente precisa conhecer a real situação que está por trás do processo para poder decidir melhor, para saber que aquela decisão vai impactar na vida de alguém e que aquele impacto é significativo. Quando a gente diz não, né, ao registro e aquela mãe fica sem a possibilidade de registrar o filho,
eu acabo não vendo porque estou lá no gabinete, mas vocês que estão ali na frente, né, e que dão a notícia muitas das vezes, sabem o impacto que isso causa para essas pessoas, né? Então, eu acho que o essencial é a gente poder viver a situação, conhecer a realidade e, fazendo dessa forma, a gente decide melhor. Andréia, como você faz parte da nossa comissão, né? Trouxe Não, o doutor Frederico. ser. Então, eu gostaria também que você fizesse um fechamento para nós, né? Antes de encerrar, né, uma palavra, eu estava fazendo uma reflexão aqui nessa decisão do doutor Frederico, que parece que o Ministério Público recorreu. Eu fico aqui pensando, se esse recurso for provido, né, o que vai acontecer com esse registro? A outra mãe vai sair do... Né? Como é que vai ficar? Então, Andréia, o que teremos? O pessoal lá da corregedoria, o pessoal da corregedoria acho que eles ficam meio bravos comigo, né? Porque eu já tive uma situação que o assessor disse o seguinte, ó, não dá para fazer o que ele fez, mas como já está feito, eu vou manter e preservar a situação. Mas é uma situação, esse é um exemplo, né? Porque o que vai fazer? Vai cancelar? Como é que faz? Depois de tanto tempo, né? Vai voltar atrás, quer dizer, a criança com 1 ano já, porque até sair a decisão, talvez, não sei se até em virtude da pandemia, não sei se vai demorar, né? A criança vai ficar 1 ano com 2 mães e depois não terá mais uma mãe. Então, é toda essa insegurança jurídica que eu acho que é gerada, por isso que eu acho que temos que fomentar mesmo, levar esse debate adiante e, se possível, chegaremos lá no CNJ e conseguiremos aí transformar uma da sua decisão, e acho que devem haver outras, né? Não sei, não tenho conhecimento, né? Mas devem existir outras que tratem da mesma forma. Mas queria agradecer, Frederico, pela disponibilidade. Sei que você trabalha muito, tem agenda aí, as audiências. Agora acho que voltaram, né? Não sei, já voltaram? Já voltaram. Inclusive, para participar hoje, eu vou fazer audiência amanhã. Então, eu queria agradecer. Audiências virtuais também, né? Sim. Eu sei que você também é muito atuante, está sempre ouvindo os advogados, né, os registradores, então eu queria agradecer mesmo e convidá-lo para participar também de mais, acho que a Joana está bolando alguma live, né, Joana? Uhum. E também a Arpen, né, já convidou você, depois eu vou te passar direitinho a data e a gente volta a falar sobre o tema, mas obrigada mesmo e vamos em frente, em busca da felicidade. Andréia, eu que agradeço, enfim, a gente se conhece desde adolescente, né? Então, é um prazer enorme agradecer o carinho, o convite e a oportunidade de estar debatendo esse assunto com vocês é muito importante. Doutor Frederico, nós que agradecemos a sua disponibilidade, o carinho é todo nosso, e em nome da especialidade do Registro Civil, da Comissão de Direito e Notarial do IBDFAN, eu agradeço mais uma vez a sua pronta disponibilidade e eu tenho certeza que nós levaremos esse tema adiante, vamos falar mais sobre isso e vamos buscar, a nível de CNJ, uma normatização para confortar, para regulamentar essa situação. Então, mais uma vez, em nome da comissão, eu agradeço a sua especial atenção para conosco. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Tchau, Joana. Tchau, tchau.